Olá você, continuando no seu momento alegria, porque você vai continuar o seu estudo de fisiologia humana hoje com o quê? Com o sistema circulatório. Segunda aula então da fisiologia, sempre é alegria, certo? Sistema circulatório, o que ele vai fazer? Olho lá na sua tela. Primeira coisa então, o que é a circulação? Circulação é o trânsito das diversas substâncias pelos vasos sanguíneos. Essas substâncias são nutrientes, excretas, hormônios e os gases respiratórios, dentre outras substâncias. O sistema circulatório, então, é aquele que é formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos e o responsável pela circulação. Legal? Então, olha só, sistema circulatório é muito facinho, sobretudo porque o que vai ser cobrado de você no conjunto da obra inteira é exatamente a parte associada à circulação com a anatomia e principalmente a composição dos sangues, sangue venoso e sangue arterial, que você vai ter uma boa explicação sobre isso até o final dessa aula e também vai completar lá com o sistema respiratório, que vai ser a sua terceira aula de fisiologia humana, legal? Então olha lá, olho na tela, porque lá vem a anatomia do sistema circulatório. Lembrando então que o sistema circulatório ele é formado por uma malha de vasos sanguíneos, então essa malha é chamada de malha vascular. Hiper importante então que você não confunda agora artéria e veia. As pessoas têm um péssimo hábito de chamar qualquer vaso sanguíneo de veia. Falam lá, eu tenho problema na veia, estou com problema na veia, problema na veia. Aí você pergunta, qual veia? As veias artérias. Não, não é a mesma coisa. Veia é veia, artéria é artéria. O que é cada um desses vasos então? Olha só, órgão propulsor, o coração. Está lá o coração com seus movimentos de contração, que vamos dar um nome já, e de extensão, certo? Coração então pulsando, batendo forte aí no seu peito nesse momento, pela alegria de estudar, certo? Esse coração, então, é a nossa referência. Do coração partem vasos sanguíneos. Vasos que partem do coração são chamadas de artérias. Sempre, então, que um vaso estiver saindo do coração, vai ser chamado de artéria. Essas artérias vão ramificando, ficando cada vez mais fininhas, sendo chamadas, então, de arteríolas, até infiltrar nos tecidos, onde são chamados de capilares. Então, lá nos tecidos, os capilares são os vasos de fino calibre que permitem as transferências entre os tecidos e o sistema circulatório. A partir dos capilares começa a circulação de retorno, que de um modo geral nós vamos chamar de circulação de retorno venoso. Por quê? Porque lá vem a malha vênulas que vão convergindo, vão aumentando de espessura, formando veias que então entram no coração, certo? Então, independente do trajeto, sempre o sangue sai por artéria e sempre retorna por veias. Muitas vezes se chama de retorno venoso, lembrando que esse nome retorno venoso, na maioria das vezes, não está fazendo referência ao sangue venoso. Você vai ver o que é sangue venoso ainda nessa aula, tudo bem? Sai por artéria, retorna por veias. Circulação, trânsito. Nós temos no nosso corpo uma circulação que nós chamamos de circulação dupla, característica de mamífero que você já estudou. Circulação dupla parte do coração, vai até o pulmão, retorna para o coração e aí é levada para os sistemas todos, não é isso? Então a gente chama até de pequena circulação e grande circulação, ou circulação pulmonar e circulação sistêmica. Legal? Então, olho lá na sua tela, porque lá vem a continuação da anatomia. Muito bem. Como é que é a anatomia do coração? Nosso coração, ele é um coração tetracavitário que nós vamos ter que abrir para enxergar. Lá dentro, as 4 cavidades bem separadinhas, características aí dos mamíferos, de um lado direito e do lado esquerdo, né? Nós temos aí as 4 cavidades. Então, do lado direito e do lado esquerdo, átrio e ventrículo. Então, átrio e ventrículo, direitos os dois aí, separados por uma válvula. A circulação sempre vai ser no sentido átrio-ventricular, exatamente porque existe uma válvula que do lado direito é chamada de válvula tricúspide. Então, essa válvula vai impedir o refluxo do sangue do ventrículo para o átrio. Então, lembre-se disso. Circulação sempre no sentido átrio-ventricular. Do lado esquerdo, o átrio e o ventrículo, né, ambos aí, átrio e ventrículo esquerdos,
separados também por uma válvula, nesse caso chamado de válvula mitral. Então observe o seguinte, átrio sempre separado do ventrículo por válvula. A válvula é um mecanismo que só permite a passagem de sangue num sentido. Quando o sangue é bombeado no sentido do átrio para o ventrículo, a válvula se abre. Quando acontece a contração do ventrículo, a válvula se fecha. E aí já é importante que você se lembre. Contração chama-se sístole. Então, sempre que falar em sístole, é contração. Distensão ou enchimento das cavidades vai ser associada a diástole. Sístole, diástole. Sístole, diástole. Sístole, contração. Diástole, distensão. Sístole, esvazia as cavidades. Diástole, enche as cavidades aí do coração. Legal? Olhe então na sua tela, continuando aí. O que vai acontecer agora com o aspecto fisiológico? Então observe o seguinte, continuando agora só com a parte fisiológica. Então eu quero átrio, ventrículo e o funcionamento no coração. Olha só, o sangue sempre chega, aí eu vou ter que fazer separadinho porque as coisas acontecem simultaneamente, né? Sempre chega por meio de veias. Agora você não vai ver o nome dessas veias. Essas veias, então, que estão chegando ao átrio direito, vão ter os nomezinhos que você vai ver já já. Essas veias recolhem sangue do corpo inteiro. Então, sangue proveniente dos tecidos que está transportando aí o CO2. Esse sangue enche o átrio direito, chamado de sangue venoso, certo? Do átrio direito, quando acontece, então, a sístole, quando acontece a contração, o sangue é direcionado para o ventrículo direito. Então, a diástole do ventrículo direito vai encher, não é isso? O ventrículo a partir da sístole. Então, ó, sístole do átrio, diástole do ventrículo. Contrai o átrio, enche o ventrículo. Legal? No nosso caso, assim como os mamíferos todos, o lado direito do coração só passa por ele o sangue venoso. Então, comigo aqui agora, olha só, é comum separar-se em prova e chamar-se de coração direito e coração esquerdo, embora seja um só. Coração direito, na verdade, quer dizer o lado direito do coração, que no nosso caso só passa o sangue venoso. Muita gente tem dificuldade de entender essa lateralidade. E nesse caso é como se o coração estivesse em mim, de frente aí para você, não é? Então, o meu lado direito aí, você está espelhado comigo, né? Eu levanto minha mão direita, levanto sua mão direita aí. É exatamente o oposto, né? Como se estivesse de frente para mim. Cuidado com isso em prova, tá? Lado direito, como se estivesse na gente aqui, ó. Então, se você tem dificuldade em prova, coloca assim no peito, ó, pra você enxergar o lado direito. Legal? Lado direito do coração, lado venoso. Então, passa por ele sangue que está transportando o CO2, sangue venoso. Legal? Sumir da sua tela, olha lá. O que acontece? Do ventrículo direito, esse sangue vai ser levado por uma artéria, que eu não vou dar o nome por enquanto. Essa artéria vai levar embora esse sangue para onde? Para os pulmões, lá onde vai acontecer a hematose, que você vai ver no sistema respiratório. Legal? Muito bem. Levou o sangue para os pulmões, esse sangue dos pulmões vai ser oxigenado e retornar para o coração do lado agora esquerdo. Então, olha só, entrando do lado esquerdo, pequenas veias vindas dos pulmões agora. Essas veias inundam o coração com o sangue arterial, que é aquele sangue que está fazendo o transporte de oxigênio. Então a contração chamada de sístole agora do átrio esquerdo vai impulsionar o sangue para o ventrículo esquerdo. Então acontece a diástole do ventrículo, ele se enche de sangue. E o ventrículo também vai contrair, mandando esse sangue embora. Só que agora por uma artéria, que ainda você não sabe o nome, mas vai saber logo logo. Contraiu, lá vai o sangue embora. Esse processo acontece simultaneamente, correto? Tudo vai acontecer simultaneamente. Então olha na sua tela aí, ó. Você agora tem o coração cheio, o sangue está aí o tempo todo. Então os vasinhos agora vão receber nomes. Legal? Sangue entra do lado direito por duas veias. São elas as chamadas veias cavas,
que recolhem o sangue da parte superior e da parte inferior dos tecidos todos do corpo, né? Ou do corpo inteiro aí. Parte superior do corpo, parte inferior do corpo, vindo dos tecidos. Sangue que está transportando o quê? Está transportando o CO2. Legal, então. Esse sangue vai sair, né, agora de onde? Do ventrículo direito, sendo impulsionado, sendo levado para os pulmões através da artéria pulmonar, que vai ramificar em direita e esquerda. É a chamada pequena circulação. Comigo aqui então, ó, sangue chega ao coração do lado direito através das veias cavas. Legal? O sangue sai do coração agora do lado direito, não é isso? Lado direito, o coração está logo abaixo aqui desse osso chamado externo, sai do lado direito sendo levado para os pulmões, ó, pertinho, bem do lado aqui, né? Então a artéria pulmonar ramifica em direita e esquerda, é a chamada pequena circulação, por isso que é bem pertinho, tá bem pertinho aqui do coração. Legal? Sumida a sua tela, o que vai acontecer? Esse sangue vai ser oxigenado e vai retornar para o coração agora do lado esquerdo, através das veias pulmonares, e vai ser levado para o ventrículo esquerdo e sair do coração a partir do ventrículo esquerdo pela artéria aorta. Nosso sistema circulatório, então, nós temos aí veias e artérias. Comigo de novo, hiper importante, não associa venoso com veia, nem arterial com artéria, porque agora a referência venoso e arterial é composição do sangue, predominância de oxigênio ou predominância de gás carbônico sendo aí transportados pelo sangue. Então olha só, lado direito, venoso, veia cava, sangue venoso, artéria pulmonar, sangue venoso, lado esquerdo, arterial, veias pulmonares, sangue o quê? Arterial. A artéria aorta, espalhando pelo corpo inteiro aí o sangue arterial. Então, sangue venoso levando oxigênio, não, né? Sangue venoso recolhendo gás carbônico dos tecidos, levando até o pulmão, para lá no pulmão acontecer a hematose, essa transformação desse sangue venoso em sangue arterial. Legal? Sumida a sua tela de novo. Você aí tem a anatomia, importantíssimo que você visualize isso. Então, olha só, veias cavas, sangue venoso, artéria pulmonar, sangue venoso, veias pulmonares, sangue arterial, artéria aorta, sangue arterial. Legal? Essa é a parte fisiológica. Agora, como é que fica essa história dos transportes, né? Do transporte dos gases respiratórios? Porque o sangue transporta muita coisa aí pelo corpo, né? Hormônios, excretas, a gente já comentou. O que é importante é que normalmente o circulatório é caracterizado pela composição do sangue. É muito fácil isso. Está integrado então ao respiratório. Legal? Vou sumir, tá lá na sua tela de novo. Olha lá, ó. Transporte de gases respiratórios. Lembre-se, CO2 e O2. Muito bem? Os tecidos estão constantemente produzindo aí o quê? O CO2. Esse CO2, né, na verdade, sai dos tecidos como gás e aí ele pode ser transportado no sangue de 3 formas básicas. Quais são elas? Esse CO2 pode reagir, combinar com proteínas do sangue, formando o que nós chamamos de carboproteinados. Isso é muito pouquinho que vai conjugado lá com proteínas do sangue. Esse CO2 pode entrar nas hemácias que você já estudou em tecidos, reagindo nas hemácias com a hemoglobina, formando o que a gente chama de carbohemoglobina, ou carboaminohemoglobina, ou carbemoglobina, são sinônimos. Isso também é muito pouquinho. Somando aí carboproteinados e carbohemoglobina, dá cerca de 5%, em torno de 5% do transporte de CO2. A maior parte do CO2 vai para dentro das hemácias, reagindo com a hemoglobina, e aí acontece a formação de bicarbonato. Então, olha só o seguinte, preste muito atenção no seguinte agora. O CO2 entra na hemácia, certo? Lá na hemácia, ele vai reagir com a água, porque dentro da hemácia tem uma enzima chamada de anidrase carbônica. A reação do CO2 com a água forma o ácido carbônico, que ioniza, que dissocia em quê? Em bicarbonato, HCO3- e H+. Esse bicarbonato difunde para o plasma, ele vai para o
plasma sanguíneo. Então, olha só, a maior parte do CO2 não é transportada como CO2, é transportada como bicarbonato. Na verdade, então, muita atenção, o sangue venoso, ele transporta o CO2, mas ele é riquíssimo em quê? Em bicarbonato, HCO3-. Legal? Hiper importante então isso, olha, o sangue venoso transporta o CO2, mas o CO2 não está na forma de CO2, ele está na forma de íons bicarbonato no plasma. Nesse sistema, a hemoglobina ela carrega íons H+. Isso é importante, ela funciona como um tampão, evitando a variação do pH plasmático, legal? Ou do pH sanguíneo no conjunto dele, certíssimo? Então, ó, sangue venoso, rico em bicarbonato. Transporte de CO2 segue sequências aí, né? Carboproteinatos, carbohemoglobina e bicarbonato no plasma sanguíneo. Reações que são reversíveis, por isso que pode ser liberado lá no pulmão o CO2 de volta. Legal? Então, olho na sua tela, porque lá vem o transporte de O2. O O2 proveniente do ar entra nos pulmões e lá nos alvéolos, no sistema respiratório, você vai ver a parte anatômica, ele passa para o plasma sanguíneo. O O2, então, vai ser transportado uma pequena parte em difusão, mas a maior parte vai entrar na hemácia sendo transportado como oxihemoglobina dentro da hemácia, dentro do eritrócito, sinônimo, né? Hemácia ou eritrócito. Então, olha só, o sangue chamado de arterial, ele é aquele sangue que transporta o O2, mas ele é rico em quê? Em oxihemoglobina. Então, olha só, sangue venoso rico em bicarbonato, sangue arterial rico em oxihemoglobina. Sangue venoso transporta CO2, sangue arterial transporta O2, mas nenhum dos dois está efetivamente na forma de CO2 ou na forma de O2. Estão, de um modo geral, conjugados aí, né, de várias formas, principalmente, né, o CO2 na forma de bicarbonato e o O2 na forma de oxihemoglobina. Tranquilíssimo? Tranquilíssimo. Uma coisa importante na sequência é o seguinte: o nosso coração, apesar de passar sangue por dentro dele, ele não recebe nada desse sangue que passa dentro dele diretamente. Por quê? Porque ele tem por fora dele a sua circulação própria. O coração tem lá a circulação chamada de coronária. A circulação coronária, ela é própria do coração, ela irriga o coração. São as artérias e veias coronárias que frequentemente podem ser obstruídas aí por principalmente lipídios que vão agregando, comprometendo a circulação do coração, que é própria dele. Isso pode levar à morte do tecido por falta de oxigênio, por falta de glicose, comprometendo o indivíduo, levando a um infarto. Muito grave, sobretudo quando é sobre o ventrículo, qual? Esquerdo, que é o ventrículo que bombeia sangue para o corpo inteiro. Então, quando acontece a morte dessa parte, a pessoa normalmente tem lá a falência por infarto do miocárdio, não é isso? O músculo fica estressado, falta para ele oxigênio, falta para ele glicose, ele acaba falecendo porque não consegue manter a parte fisiológica. Por isso que o Enem coloca lá a questão básica de primeiros socorros. Quando se faz massagem cardíaca, você não tem que dominar técnica, mas a massagem cardíaca é importante por quê? Porque a massagem cardíaca mantém o trabalho que seria do coração até que a pessoa possa ser assistida por um médico. Por que é importante? Porque, sobretudo, o cérebro e os outros tecidos têm que ser oxigenados e tem que ser removido dele o CO2. Se isso não acontecer, variações de pH vão comprometer a fisiologia tanto do sistema nervoso quanto dos outros tecidos todos, mas o grande risco é no sistema nervoso, que quando fica sem oxigênio não sobrevive muito tempo, começa a ter lesões que são irreversíveis e muitas vezes esse é o grande problema do indivíduo que sofreu um infarto, né? Ter lesões e voltar desse infarto com sequelas dessas lesões, certo? Muito tranquilo então para você, a parte da fisiologia do sistema circulatório, não tem dificuldade, tem que associar com o respiratório,
porque a parte é tranquilíssima. O sistema circulatório depois vai integrar-se ao respiratório, mas também vai integrar-se ao sistema e aparelho urinário, que vai ser, esses três sistemas conjugados vão ser muito importantes para você. Legal? Agora, seu esforço, sua dedicação, seu estudo, eu te espero para facilitar um próximo assunto para você. Na sequência da fisiologia, você vai estudar o sistema respiratório. Até lá, então, fortíssimo abraço, tchau, tchau!